Todo programador utiliza comandos como cargo build ou cargo run, mas o cargo consegue fazer muito mais do que apenas compilar e rodar um programa. Neste vídeo você vai aprender uma habilidade essencial que diferencia alguém que simplesmente escreve programas Rust para um verdadeiro profissional programador Rust, que é como gerar builds otimizadas e também diferentes perfis de binários. E isso a gente vai fazer utilizando Release Profiles. Então já deixa aqui sua curtida, a sua inscrição, que a gente já vai direto para o assunto. E também já comenta aqui embaixo o que você está achando dessa playlist de Rust, tá bom? Me dá sua opinião aqui que vai me ajudar bastante. Então o que a gente vai ver hoje é um conceito chamado Release Profiles. Está lá no capítulo 14.1 do nosso livrinho de Rust. Release Profiles são diferentes customizações que você pode colocar sobre os binários que você vai gerar. Tanto os de dev como os de release ou os de production, né, de produção. Então, qual que é o problema que ele resolve? Então, quando a gente está desenvolvendo, a gente quer compilar rapidamente, a gente quer mensagens de erros detalhadas, a gente quer facilitar o debug. Mas quando a gente vai entregar um software, a gente quer exatamente o contrário. A gente quer maximizar a eficiência, a gente quer um binário otimizado e um binário com o menor tamanho possível, para gastar o mínimo de recursos possíveis. E é justamente para isso que serve os Release Profiles no Rust. Então, os dois perfis padrão que a gente já viu bastante até então é o build de release e o build de debug, que a gente usa eles simplesmente escrevendo cargo build para fazer o de debug e o cargo build -- release para gerar um programa de release. Esses são alguns que já vêm pré-definidos. O profile ou o perfil de debug, ele é, como o nome diz, usado para debugar. Ele gera um binário sem nenhuma otimização ou o mínimo possível de otimizações, apenas otimizações que não consomem tempo de compilação, porque o foco é você compilar rapidamente, já que quando você está desenvolvendo, você quer debugar rapidamente, você não quer ficar demorando para construir um programa, você nem precisa disso. Esse resume bem o que é o perfil debug, e ele gera dentro da pasta target uma pastinha chamada debug que vão ficar os artefatos lá dentro. E uma outra que a gente já viu por alto é o release, que você manda o comando build com os dois traços release. Esse vai gerar uma pastinha chamada release lá dentro da target e vai gerar um binário, como o nome diz, pronto para ser liberado para produção ou para o que quer que seja. As características deles são uma compilação mais lenta, esse é um ponto negativo, mas compensa porque essa compilação mais lenta carrega junto consigo um binário mais otimizado, um binário menor, mais compacto e também um programa mais rápido com o máximo de otimizações possíveis que se pode aplicar. Você pode também personalizar os Release Profiles, passando ou modificando os parâmetros que eles já vêm definidos por padrão. Você pode colocar novos valores neles. Por exemplo, o Profile Dev, você pode colocar um nível de otimização um pouco mais alto, caso você queira compilar algo em desenvolvimento, mas também aplicando otimizações. Para isso você tem que colocar essa flag opt level, que recebe valores de 0 a 3, sendo 0 nenhuma otimização e 3 o máximo de otimizações possíveis. E uma coisa que vale a pena notar é que na maioria dos projetos você não vai precisar alterar os parâmetros que já vêm definidos dentro dos Release Profiles. Os parâmetros que já vêm lá já são definidos de uma forma otimizada para você. Você como programador não precisa, a não ser que você queira realmente fazer algo diferente. Os padrões então eles já são escolhidos para atender a maioria dos casos e as otimizações existem apenas para casos específicos, né? Então por padrão o Rust oferece 4 perfis de compilação já embutidos, que é o cargo build dev, o cargo build apenas, que é o de dev, o release, que é o de release, de produção. Tem também o de teste, que inclusive a gente já falou bastante, tem um vídeo aqui no canal só sobre testes em Rust, vou deixar um link aqui para vocês conferirem. E tem também o bench, que é o de benchmark, mas esse a gente só vai citar aqui, porque a gente vai ter um vídeo também só sobre benchmarking em Rust. E o melhor disso tudo é que você pode gerar os seus perfis personalizados com seus próprios parâmetros, caso você precise de atender diferentes cenários. Então vamos supor que você tenha vários ambientes de produção diferentes, por exemplo, o ambiente alfa e o ambiente beta, onde o ambiente beta usa os mesmos dados de produção, só que com testes, com binários de testes para ser testados em ambiente de produção. Isso é um cenário comum que acontece em muitas empresas. Você, antes de colocar de fato em produção,
você coloca num beta que em algumas empresas eles chamam de staging, é o ambiente de staging esse aí, e você pode fazer então diferentes builds para cada um desses ambientes com seus diferentes parâmetros. Como por exemplo, se eu quiser, sei lá, chamar um de production alpha e um production beta, eu posso fazer usando essa nomenclatura aqui, chamando de profile, ponto, o nome do profile, e aí eu vou dizer de qual perfil que ele herda, se ele herda, por exemplo, de release, ou se ele é algum tipo de debug, que aí ele já vai automaticamente pegar todos os parâmetros, como por exemplo a otimização e outras coisas, a inserção de símbolos no binário, etc. Vai pegar de lá e vai inserir, e por baixo você pode colocar os seus próprios parâmetros para aquele ambiente. E se eu quiser fazer binários para vários cenários diferentes, eu posso, por exemplo, colocar um production beta e eu coloco alguma flag específica só para aquele ambiente que eu vá precisar também. E eu posso também fazer um dev diferenciado. Se eu quiser, por exemplo, fazer um perfil de desenvolvimento que ao mesmo tempo aplique otimizações, eu posso também fazer um que herda do dev, que é aquele mesmo do debug, tá? É só o nome que é dev. E posso adicionar uma otimização nível 1, 2 ou 3 para eu poder debugar em cima disso. Então, como eu disse, esse inherits aqui é a palavra-chave que define de onde você vai herdar todos os outros parâmetros que não listados aqui. Então, nesse caso aqui, do profile dev, eu não escrevi nenhum outro parâmetro exceto o opt level. Significa então que todos os outros parâmetros vão estar exatamente iguais ao dev, só o opt level que vai ser diferente. Finalmente, então, para eu poder compilar isso, eu vou usar o cargo build, -- profile e o nome do profile. E aí ele vai compilar para mim e vai criar dentro da pasta target uma pasta com o nome daquele perfil, e dentro do nome daquele perfil vão ter os binários que eu vou poder executar. Então com isso a gente finaliza o capítulo 14.1 do Rust. Na verdade é um capítulo bem curto e eu até fui um pouquinho mais além, porque se a gente ver lá na documentação oficial, neste capítulo em si, a gente vai ver que ele fala bem menos disso. Eu que fui dar uma olhada por conta própria na documentação para dar uma elaborada no que mais você pode fazer com os perfis de release, né, os perfis de otimização do Rust. Então se você quiser estudar mais a fundo, eu vou deixar o link da documentação aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E por hoje é só, eu agradeço a presença de todos e até a próxima.